Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos aqui, colegas da imprensa que aqui estão. Aos São Paulinos que estão assistindo ao vivo, milhares de torcedores, milhões de torcedores, que a audiência vai aumentando. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma apresentação que é um dia histórico para o São Paulo. Quero ressaltar o apoio incondicional da diretoria de futebol, na figura do Carlos Belmonte, do Nelsinho, do Rui Costa, do Chapecó e também do Muricy Ramalho, nosso coordenador. E chegamos nesse dia, aqui ao lado do Alexandre Pato, que é uma figura muito bem-vinda ao São Paulo sempre, independente de jogar ou não. O Alexandre, quando pôde visitar o São Paulo, sempre teve portas abertas pelo que ele representa no futebol do São Paulo, no futebol do Brasil, no futebol internacional. E tudo começou com ele chegando aqui para fazer a sua recuperação, e as portas sempre estiveram abertas, e nós aqui na convivência começamos a sentir a relação, a determinação, o foco da sua recuperação, o carinho que ele tem pela instituição, e principalmente pelos jogadores, os jogadores também felizes com o Alexandre, convivendo nessa recuperação, nós todos não passávamos ainda na cabeça essa possibilidade. Mas chegou, e o São Paulo, dentro das suas atribuições, desse momento que o São Paulo vive, de responsabilidade orçamentária financeira, chegou a um denominador comum, onde o Alexandre começou a treinar com bola esses dias, eu vi hoje um pedacinho, e eu fico muito feliz pelo foco que ele tem demonstrado e pelo caminho que certamente nós vamos tratar aqui de conseguir objetivos juntos. Eu brinco que o elenco do São Paulo é um elenco qualificado, é um elenco de grandes jogadores com caráter, com um grau profissional importante, e a experiência do Alexandre Pato vai nos ajudar muito, inclusive sendo mais um atleta que esse grupo abraça e mais um atleta que vai abraçar o grupo. Eu quero fazer a passagem da camisa ao nosso grande Alexandre Pato. Na sua terceira passagem pelo clube, Alexandre Pato utilizará a camisa número 12. Presidente, se eu pudesse quebrar o protocolo, eu queria colocar ela o mais rápido possível. Poxa vida, para nós é uma grande satisfação e a gente fica muito feliz com essa atitude sua, o que mostra o São Paulinismo, Pato. Obrigado, viu? Não tem protocolo, não. O protocolo aqui é ser São Paulino. Obrigado. Boa entrevista coletiva. Pato, peço a gentileza então que se levante para que possam fazer a foto com você vestindo novamente a camisa São Paulina. Posto isso, então vamos dar início. Desculpa aí, eu precisava colocar ela o mais rápido possível. Posto isso, vamos então dar início à entrevista coletiva. Pato, boa tarde. Boa tarde. A expectativa em torno do seu nome ela é sempre muito alta. Futebol hoje exige qualidade técnica, intensidade, participação com e sem a bola. Como é que você projeta esse seu retorno aos 33 anos, depois de um período longo, né, se recuperando de lesão, tendo que se adaptar ao futebol brasileiro e ao São Paulo, em que posição? Primeiro, eu acho que esse momento está sendo incrível na minha vida. De tudo aquilo que eu passei, todas as provações que eu passei até agora e chegar aqui, presidente, a todos que estão envolvidos, me dar essa oportunidade, eu me sinto como se tivesse meus 18 anos. Então, acho que a parte física, a parte mental, a parte de campo, toda a entrega será feita para o São Paulo. Então, independente da minha idade, a condição que eu tenha, eu estou me preparando o máximo para que quando tiver a minha oportunidade, eu esteja pronto. A posição, sempre joguei de centroavante, meio atacante, segundo atacante. Só que se o professor precisar eu de zagueiro ou volante, eu vou estar lá à disposição. Então, eu não vejo a hora de estar cada vez mais com meus companheiros, que hoje foi o segundo dia. Então, a posição eu vou deixar para o professor decidir e eu vou estar ali disponível. Pato, tudo bem? Oi. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. São duas coisas, na verdade. Primeiro, que perspectiva que você vê no São Paulo e no seu futebol diferente ou parecida das suas outras apresentações
das suas outras chegadas? O que você pode entregar de diferente para o São Paulo? O que o São Paulo pode te entregar de diferente? E, se possível, em que momento, nesse tempo de recuperação, a chavinha mudou para te aproximar do São Paulo? Teve algum fato, algum momento, alguma hora, alguém que falou, Pato, você vai vir? Em que momento isso aconteceu? Primeiro, sempre existiu amor, né? Eu saí de uma situação muito difícil na minha vida e ele me abraça. Um momento que estava conturbado, né? Lá atrás, em 2014. Aí acontece a segunda passagem, agora a terceira. Eu acho que Deus foi muito bom comigo. Ele colocou no coração deles ali que algo eu teria para dar algo a mais pro São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei para fazer uma recuperação. E eu tinha muitos pensamentos daquilo que eu ia fazer aqui. Eu lembro que eu tive umas discussões com o Rogério muito tempo atrás. E isso fazia parte de jogo, tanto quando eu jogava no Corinthians e quando eu vim para o São Paulo. E eu ficava me perguntando, será que o Rogério vai deixar eu fazer a Vísio? E aí eu fiquei meio em paz. Eu falei, olha, seja o que Deus quiser, se é para eu ir, vai acontecer. E logo em seguida o Rogério me escreve, o Rui me escreve, e aí eu converso com o presidente. Então as coisas foram acontecendo muito. Eu fui entregando, eu não queria muito pressionar, não queria muito querer fazer muito do meu jeito. Então eu cheguei aqui, falei com o presidente, com o Rui, com o Belmonte, com todo mundo que está aqui, com o Nelsinho, eu falei assim, o São Paulo está diferente. Tem algo que eu não vi há muito tempo no São Paulo. A gestão, a parte de fora da parte do futebol, o vestiário, a parte da fisioterapia, que é muito importante. O São Paulo tem cada vez mais voltado àquela referência que sempre foi. A parte da alimentação, acho que a parte ali está cada vez melhor. Eu acho que o jogador se sente muito mais em casa das outras passagens que eu tive. Então isso foi que eu chegava para minha esposa e falava assim, amor, eu só vou voltar para casa a hora que você ligar assim, você tem que vir para casa, porque eu vou ficar o dia inteiro no CT. E isso é muito bacana. Então eu vejo que o São Paulo mudou muito e tem deixado o jogador muito mais à vontade e o resultado está vindo. Pato, tudo bem? Boa tarde. Você é um cara que ganhou o carinho da torcida logo na primeira passagem, a torcida gosta muito de você, se falava muito, se questionava muito, não era só de agora, já antes. E o Pato, volta ou não volta? Sempre fica essa expectativa. Você agora, o torcedor ele faz a sua avaliação, qual é o momento, muita gente às vezes não acompanha o futebol dos Estados Unidos, não sabe como é que estava o Pato. E aí o espaço para você falar para o torcedor, o Pato está dessa forma, uma autoavaliação que você faz sobre o seu futebol e como você pode entregar no São Paulo agora. Cara, quando eu escolhi sair do São Paulo naquela época, eu falei com a minha esposa, eu gostaria de um lugar que a gente pudesse morar em paz, que eu pudesse jogar, que eu pudesse receber um salário e que a gente pudesse se divertir. E todas essas escolhas eram da minha vontade. E infelizmente no primeiro jogo eu vou e machuco. Aí eu volto, tive algumas outras propostas e eu falei, não, a gente tem que voltar para lá. E foi da minha vontade de novo, comecei bem, comecei jogando, me divertindo, fazendo gol, fazendo assistência. E logo em seguida eu machuco de novo. Então eu estava fazendo muito da minha vontade. Então, quando abriu as portas do São Paulo, eu falei para minha esposa, eu falei assim, algo vai acontecer. E não está sendo da nossa vontade, Deus está fazendo. Então, eu acho que a cobrança, o torcedor, eu acho que até mesmo os dirigentes, eles ficam sempre como que o jogador está. Mas eu falo que eu estou com a mesma motivação de quando eu comecei a jogar futebol. A única coisa que está diferente é o meu amadurecimento no futebol e na minha vida fora do futebol. Algo que eu nunca tive, eu estou tendo agora. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a minha entrega, o meu amor pelo São Paulo não vai mudar. O amor que eu tenho pelo São Paulo não vai mudar o jeito que eu vou treinar, porque eu vou entregar tudo aquilo que o torcedor me entregou. Então, o São Paulo, para mim,
é mais que especial. Todo mundo que eu falo algo, tem uma mais que o São Paulo. Então eu não vejo a hora de jogar, de treinar. Como eu falei, eu precisava colocar a camisa porque vestir a camisa do São Paulo é diferente. De todos os clubes que eu passei aqui é diferente. Então eu fico muito feliz e agradeço de novo a oportunidade de estar aqui. E eu farei aquilo que eu sempre quis fazer, que é jogar futebol e me divertir. Pato, boa tarde, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Oi. Pato, dentro da profissão do futebol, do jogador, é inerente o julgamento. O tempo todo o jogador está sendo julgado, está sendo analisado, e também a questão das expectativas e frustrações. Esse vai ser o próximo melhor do mundo, essa vai ser a próxima referência da seleção. E você sempre foi um cara que muita gente julgou como alguém que não foi o que se imaginava, não foi o que se esperava. Fala-se muito disso. Como você lida com isso quando chega a você? Porque o jogador tem de lidar, como você disse, com várias provações, vários momentos difíceis. Mesmo assim, os julgamentos continuam acontecendo. Como você liga com isso? Eu acho que o julgamento sempre vai existir. Vou dar uma brincadeira aqui agora. Ontem eu saí com meu cabelo para fora para treinar e fui criticado várias vezes. Tem gente que critica, tem gente que gosta. Então, assim, nunca vai ser suficiente. Então, a gente tem que seguir por uma linha. Eu acho que a minha linha, eu tenho que agradar quem está do meu lado, né? Eu tenho que agradar minha família, meus pais. Eu tento fazer sempre o meu melhor para a zona de trabalho. Eu tento que agradar as pessoas que são as minhas autoridades. Eu tenho que sempre fazer algo por eles. Então, eu acho que a crítica, a comparação sempre vai existir. Uma pena que, muitas vezes aqui no Brasil, o jogador que é muito jovem, ele não tem o tempo de se amadurecer e ele já tem umas comparações muito altas. E isso cria que o jogador que fez um jogo já cria uma comparação e ele já vai para fora. Mas, cara, graças a Deus, eu nunca fiquei preso à comparação. Eu tive, com 17 anos, a maior lenda, uma das maiores lendas do mundo do meu lado, que era o Ronaldo. Tive Maldini, tive Cafu, tive os caras que me ensinaram muito. Então, essa minha volta para cá, eu acho que eu gostaria de passar aquilo que eu passei, que às vezes eu não tive, para algum jogador novo. Então, eu vejo que a comparação para mim foi sempre muito boa, porque eu não entendi o futebol. Eu fui entender com 27 anos o futebol, porque eu era focado só no futebol. Eu não queria saber nada, eu só queria jogar futebol, voltava para casa, era só futebol. Eu acho que quando você entende que aqui você leva de dentro do futebol é a sua casa, é o seu trabalho, você tem que saber o que acontece dentro do vestiário, como que você tem que ter uma relação com o jogador. Eu acho que isso, quando você entende, a comparação fica lá fora e você dedica aquilo, você esquece lá fora. Então, tenho que agradecer muito ao meu pai e minha mãe, que com 11 anos eles deixaram eu ir embora. E graças ao comportamento que eles tiveram comigo dentro de casa, eu sempre fui muito pé no chão. E estou aqui porque tem algo muito maior daquilo que eu espero aqui no São Paulo. Pato, boa tarde. Fala, galera do Futebol Tricolor. E aí, tudo bem com vocês? Bom, acabou a entrevista do Alexandre Pato. O que vocês acharam com relação à perspectiva do futebol dele dentro de campo? O que vocês acharam da entrevista dele, o amor dele pelo São Paulo? Qual é a perspectiva de vocês com relação ao futuro, ao jogo dele dentro de campo, com relação ao Luciano, ao Caleri? O que vocês acham, galera? Algum tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, mas já faz um tempinho já. Bom, já que ele está no São Paulo agora e voltou, eu vou torcer para que dê certo, né? Então, galera, a minha perspectiva é que dê certo, que o Alexandre Pato possa fazer tudo que ele sabe fazer os gols, dar assistências e fazer o São Paulo de repente ser campeão. Não sei de quê, mas a gente precisa ser campeão, né? Então, galera, comentem aí o que vocês acham, dê um like no vídeo, por favor. Isso vai ajudar bastante, tá bom, galera? Valeu, um abraço, até mais, hein?